pessoal, tudo bem? Hoje o que eu quero compartilhar com vocês são algumas sondagens de escrita dos meus alunos desse ano, do primeiro ano. E eu decidi compartilhar com vocês essas escritas porque às vezes é muito fácil a gente compreender a teoria, né? Ler sobre as hipóteses, estudar, entender como é cada hipótese, né? Como os alunos devem escrever em cada nível de escrita. Mas quando a gente chega realmente no vamos ver, na prática de aplicar uma sondagem e de analisar uma escrita, nem sempre é muito fácil, né? Então, acredito que conversando um pouco e mostrando as sondagens que foram feitas esse ano, talvez fique um pouco mais fácil para quem está começando, ou para quem talvez está com uma sala nova. Enfim, eu espero que essa conversa possa ajudar vocês. Vamos lá? Então, a primeira sondagem que eu quero compartilhar com vocês, dessa mocinha aqui. Ó, quer ver? A Yasmin. Então, a primeira coisa, o nome dela. Essa sondagem foi feita em fevereiro. Então, o nome, ela tem o domínio do nome, embora tenha espelhado o S, né, mas ela tem o domínio do primeiro nome. A lista ditada foi uma lista de materiais escolares, né, apontador, mochila, lápis e giz. Analisando a primeira palavra, né, vejam a marcação de leitura, né? Então, ela atribuiu uma letra para cada sílaba falada, né? Ela fez a leitura assim, apontador. Se eu fosse analisar só a primeira palavra, ela seria silábica sem valor, né? Mas, como temos mais palavras, vamos analisar as outras. Na segunda palavra, foi mochila. Então, ela já não leu pontuando, né, silabando, ela já leu corrido. Ela já não atribuiu uma letra para cada sílaba. Mesmo que ela tivesse lido assim, né, pontuando, iria sobrar uma letra. A terceira palavra, lápis, também leu da mesma maneira. E a última palavra, giz, também leu corrido, né? Então, a Yasmin, que nós podemos falar dela? Tem o domínio do próprio nome. O repertório, ele tá um pouco limitado, percebam, né? Só uso mais as letras do nome, a letra O e a letra G que saiu do padrão, mas são mais as letras do nome, né? A, I, o S. Então, o repertório dela estava um pouco restrito. E a hipótese final é pré-silábica, porque ela não atribui valor sonoro, ela lê de uma maneira reta, né? Então, ela está pré-silábica. A mesma sondagem da Yasmin em abril. Olha que maravilha. Olha a diferença da sondagem. Aqui a lista de palavras é outra. Cachoeira, ribeirão, lago e mar. Então, percebam aqui a primeira, o nome continua, né? A primeira palavra, cachoeira. Olha que bacana. Ela já compreende, já está começando a compreender as sílabas. Olha que bonito, né? Cachoeira. E olha a marcação de leitura. Porque é muito importante, né? Aqui ela não, já passou da fase de atribuir só uma letra para cada sílaba. Ela já está compreendendo a questão silábica mesmo, né? Ela já entende que para formar uma sílaba eu uso duas ou mais letras, né? No caso, eles começam com essa percepção de duas letras. Então, olha que bonitinho, né? Cachoeira. Aqui ela já colocou o E e o E não tem muito valor, mas o O, né? Olha, ribeirão. Ri, usou o I só, B. Geralmente o B eles confundem, né? Acho que não tem necessidade de uma outra letra para ajudar, né?
Então, ribeirão, o ão fez invertido, né? Mas ela já também tem noção do ão. Lago, lago, ela compreende a sílaba, precisa de mais de uma letra para formar a sílaba, mas não sabe a qual, mas a vogal ela atribuiu o valor sonoro. Então, lago e mar. Aqui, nas palavras monossílabas, as crianças, elas realmente têm um pouquinho mais de dificuldade quando chega em uma sílaba só. Elas não aceitam que uma palavra seja composta por uma única sílaba. Então, vocês já devem ter percebido isso. Quando é uma palavra monossílaba, ela sempre acrescenta uma sílaba a mais. Então, mar, é a leitura dela aqui, ó. Mar e, mar e. Então, giz, gize, né? Ou giz. Eles não aceitam que tem uma sílaba só. Essa foi em abril e aqui é em junho, a sondagem de junho. Olha que bonito. Então, aqui já é outra lista, a lista de festa junina, bandeirinha, canjica, milho e som. Então, olha que maravilha, a Yasmin já tá quase alfabética, né? Bandeirinha, canjica, milho, som. E um detalhe, né? Vocês viram que as duas primeiras sondagens eu não ditei a frase, né? Por que eu não dito a frase? Quando a criança, eu percebo que ela já está, ela vai ser uma pré-silábica ou silábica sem valor, é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que seja um pouco de perda de tempo, porque ela não escreveu a palavra, ela não está fazendo associação de valores sonoros, ela não sabe quantidade de sílabas, então é desnecessário ditar as frases. Então, quando eu faço a sondagem e a minha criança ela já demonstra que está pré-silábica ou silábico sem valor, né? Porque no decorrer do ditado você já vai percebendo, já vai tendo uma noção. Então, eu não dito. Aqui na terceira sondagem da Yasmin, eu ditei a frase, porque ela já está oscilando muito, né, de silábica alfabética para alfabética, né, ela já até passou do silábico com valor. Olha que maravilha, ban, olha o nha, já utiliza, né, então já ditei a frase, né. Agora aqui, a Yasmin, nessa sondagem, está silábica alfabética. Se eu analisar apenas as palavras, nossa, mas dá para compreender todas as palavras que ela escreveu. Ela é alfabética. O critério que eu utilizo para definir, para bater o martelo de que a criança está realmente alfabética, é na frase. Então, eu dito as palavras estão compreensíveis. Dito a frase ainda não está compreensível, eu ainda não coloco ela na hipótese de escrita alfabética. Eu seguro um pouco para que ela firme melhor a escrita, e aí, quando a frase dela estiver compreensível, então ela passou para a hipótese seguinte, ela está alfabética. E a última sondagem que eu quero compartilhar com vocês é desse mocinho aqui, ó. É o Theo. Então, a princípio, analisando o nome, ele tem domínio do próprio nome. A escrita de palavras, ele utiliza letras, então ele tem noção de que para escrever palavras a gente utiliza letras. O repertório está bem restrito, né? Mais as letras do nome também não tem variedade, que mostra que ele não conhece todas as letras do alfabeto. Aqui na quantidade de letras também, ele não tem noção de que para uma palavra grande eu utilizo mais letras do que para uma palavra menor, né? Que
eu utilizaria menos letras. Ele ainda não tem essa noção. E uma outra coisa que aqui no TEL, como foi, né, do início do ano, eu precisei trabalhar muito com ele, foi a coordenação motora. Né? Vocês percebam que o traçado dele não é firme, é bem tremido o traçado, algumas letras até é difícil de identificar quais são, né? Então, ele veio também com essa dificuldade de coordenação motora. No segundo bimestre, ele evoluiu um pouco na firmeza do traço, a quantidade ainda continua sem um padrão, continua silábico, pré-silábico, né, fazendo a leitura corrida. Na terceira sondagem já dá para perceber um pouquinho mais o avanço dele. Olha, ele já está silábico sem valor, né, já atribui uma silábico sem valor, lembrando, né, quando atribui uma letra para cada sílaba falada, mesmo sem valor sonoro, né? Não tem o valor sonoro. Ele tá oscilando aqui, né? Ele faz as 3 primeiras palavras e a última, como a gente conversou, né? Eles têm um pouco de dificuldade de compreender quando a palavra tem uma sílaba só, né? Então ele fez essa leitura. Mas aqui ele tá silábico sem valor, né? Isso já é um grande avanço, né? Ele já compreende a quantidade, já entende que existem sílabas. O repertório, apesar de não ter mudado tanto, né, já tem algumas letras novas, né? Uma modificação na combinação das letras, né, que também é um avanço. E a última sondagem foi em setembro, eu ainda não fiz a última com ele do ano. Essa daqui. Olha que bacana a evolução. Nessa daqui, ele já está silábico com valor. Né? A lista de palavras é Joaninha. Ele já está oscilando para silábico com valor. Joaninha. As vogais, né? Ó, formiga. Já aparece a letra F aqui, já tem uma noção da sílaba. Né? Olha que bonito. Formiga. Ao K. Formou um pouquinho também a sílaba. Lesma. Né? E rã. Rã utilizou o ão. É super normal. Mas a gente já vê uma evolução, né? Já tem repertório, já olha o nome, né? Já começa a escrever o nome completo, já atribui valor sonoro, principalmente nas vogais, né? Ele tá começando aqui mais nas vogais, apesar de já compreender também aqui as sílabas, né? E aí, nessa situação, nós aprendemos que quando ele já utiliza a sílaba, né? Ele já ora utiliza a sílaba, ora utiliza a letra só, ele já está silábico alfabético. E aí, o que eu faço? Bom, gente, eu analiso o geral. E aí cada um vai conhecer bem o seu aluno, vai saber se ele está bem firme na compreensão das sílabas ou ainda não. Então, se você ainda não tem certeza que ele está bem firme, que ele conhece realmente, sabe das sílabas, então deixa uma hipótese atrás, né? No caso silábico com valor. E aí quando ele tiver melhor, quando ele tiver mais clareza, né, da questão silábica, aí você coloca ele como silábico alfabético, né? Aqui o TEL ele já está oscilando, mas foi só em uma palavra que ele utilizou a sílaba, né? Então, pode até ser de uma memorização, né, de palavras que às vezes a gente escreve, né, no dia a dia, e a criança memoriza, pode acontecer, né? Então, por isso que aqui no caso dele eu escolhi deixar silábico com valor, tá? E para finalizar, vocês viram que eu utilizei a minha folha de sulfite dobrada no meio, né? Então, no geral, olha que bacana, né? Eu consigo ter o histórico do meu aluno, o histórico anual dele de sondagens, né? Aqui eu fiz
deu uma para cada bimestre, né, início, e agora no final do ano eu vou fazer a final aqui atrás. Se você fizer uma por bimestre, vai dar certinho as 4. Se você fizer uma inicial, então ela vai faltar um lado, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu vou fazer aqui atrás, certo? Eu espero que tenha ajudado a clarear um pouco a mente em relação a definir a hipótese de escrita que os seus alunos estão, né? Eu acho que quando a gente conversa assim, né, vai analisando junto, é bem mais fácil para compreender como funciona, né? Porque, como vocês viram, tem muitas variáveis, então é preciso ter muita clareza para você poder definir qual hipótese de escrita, né, qual nível de escrita que os alunos estão. E a próxima sondagem é desse mocinho aqui. Então, o nome, né, ele já tem o domínio do próprio nome, tem uma firmeza no traçado das letras, a lista de palavras é a mesma, a lista de materiais escolares. Aqui a leitura, ele fez a leitura corrida, né, não atribui uma letra para cada sílaba. Então, já de cara, pela leitura, ele está no nível pré-silábico. O repertório, ele está bem restrito, né? Não tem muita variedade de letras, a maioria das letras do nome. Então, não tem nenhuma parte boa nessa sondagem? Tem sim. Ele já compreende que nós utilizamos apenas letras para escrita de palavras, né? Ele compreende a leitura, né? Que é da esquerda para a direita. Ele tem uma certa noção de quantidade, não muito, né? Mas ele modifica um pouco a quantidade de letras dependendo da palavra, né? Essa sondagem aqui em fevereiro. A sondagem seguinte, olha, já evoluiu um pouco, né? Apesar de continuar pré-silábico, mas percebam, a primeira palavra ele já começa a oscilar, né? Definir uma letra para cada sílaba, né? O repertório também, ó, percebam, o repertório de letras já utiliza outras letras, né? E o que modificou mais aqui na escrita do Renan foi a quantidade de letras para cada palavra. Então percebam aqui na primeira palavra, ele utilizou 4 letras, né? A segunda também. Na terceira palavra, que era um pouco menor, ele já utilizou só 2 letras, né? E na última também, que é monossílabo, utilizou também só 2 letras. Então, ele firmou um pouco mais essa noção de quantidade de letras por palavra. A terceira sondagem já teve uma evolução um pouco maior. Essa terceira sondagem foi em junho, na lista de festa junina. Olha que bonitinho, né? Já tá silábico com valor. Bandeirinha. Olha a importância da marcação de leitura, gente. Ó, bandeirinha, né? O an já entende, o d, o nha, né? Trocou a última letra, mas já entende. Aqui, canjica, canjica. Super normal utilizar o K. Milho, né? Olha, aqui ele já compreendendo que para formar uma sílaba vou precisar de 2 letras ou mais, né? Mas, como eu já falei anteriormente, eles começam com essa noção. E são, né? Que ele escreveu. É muito comum eles confundirem e utilizarem o ão para muita coisa, né?